passada, a gente olhou sobre o ambiente macroeconômico e a forma como esse ambiente macroeconômico afeta, obviamente, a economia e vai afetar o teu futuro investimento. Como é que se dará a sua carteira de ações ao longo prazo. A gente sempre olha isso. O meu longo prazo, que eu digo, é no mínimo 3 anos. 3, 4, 5 anos. Menos do que isso, 1, 2 anos, a gente está falando numa carteira de mais curto prazo. Mas na minha cabeça estava coisa de 1 mês, de 6 meses. Aí a gente está falando quase que com um trade. Então a gente vai ver o que é o trade, que é a carteira mais de curto prazo, médio prazo e mais de longo prazo. Então a gente olhou todo esse ambiente macro que vai definir a montagem dessa carteira, que é o momento que a gente vai startar. Agora, além do momento macro, além do ambiente macro em que essas empresas, que a nossa carteira está inserida, nós temos os fatores microeconômicos. O que são fatores microeconômicos? São aqueles que não afetam a economia como um todo, mas eles, portanto, eles apresentam consequências para um determinado setor, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que o barril do petróleo, da noite para o dia, você acorda amanhã com o barril do petróleo caindo, despencando 50% no preço do barril do petróleo, por motivos que isso não nos importa aqui agora. Imagina você o que acontece na abertura de amanhã com o preço das ações da Petrobras. Despencam. Perfeito? Óbvio. Por quê? Porque a Petrobras será uma ação, uma empresa que será afetada diretamente por conta deste evento, que é a queda do preço do barril do petróleo. Aí eu te pergunto, onde é que a Ambev é afetada com isso? Em lugar nenhum. Petróleo não é matéria-prima dos produtos da Ambev. Então, teoricamente, o preço do barril do petróleo, apesar que o petróleo, talvez, eu espero que você tenha entendido o exemplo que eu estou te dando, né? O preço do petróleo vai acabar afetando o nosso ambiente macroeconômico de alguma forma. E todas as empresas acabariam sofrendo de alguma forma. Mas a Petrobras, ou no nosso exemplo mais simples, ela seria a empresa afetada diretamente por conta de uma notícia. Nós tivemos aí alguns dias atrás, o governo fazendo um reajuste nos contratos de devolução de imóveis. Quando o novo adquirente, aquele que adquire um imóvel, ele tinha a possibilidade ao longo do tempo de devolver o imóvel. E o que o governo fez? O governo aumentou a multa, né, para aquele que queira devolver o imóvel. O que aconteceu com as construtoras, né? As construtoras saíram disparando o preço na bolsa. Por quê? Porque microeconomicamente são as empresas afetadas de forma positiva a uma notícia. Então, é o fator microeconômico que pode afetar uma empresa ou um setor. Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de acontecimento. São notícias pontuais que afetam uma empresa e que afetam, talvez, um setor. É por isso que quando a gente fala em montagem de uma carteira, é importante desde já que você tenha em mente a diversificação da sua carteira. Por exemplo, se eu montar uma carteira constituída de Banco Itaú, constituída de Banco Bradesco, constituída de Banco do Brasil, suponha que eu monte uma carteira com essas 3 ações. Você não montou carteira, você tem uma carteira de bancos. Você montou uma carteira propenso a todo e qualquer tipo de notícia microeconômico que afete ao setor bancário. Então, você não montou uma carteira diversificada. Todos os teus papéis, apesar de serem empresas distintas, estão de alguma forma ligadas a um setor bancário. Então, toda e qualquer notícia microeconômica que afete aquele setor vai afetar as 3 ações. E você está propenso a subidas e a quedas também, de uma forma como um todo, ainda que a bolsa não oscile dessa maneira. Então, a sua carteira não está diversificada, a sua carteira, teoricamente, não está protegida a eventuais notícias que possam impactar no nosso setor, aquele a qual nós montamos essa carteira, que é um setor bancário. Então, a primeira sugestão que nós temos que fazer, a primeira sugestão que nós temos que estar atentos,
é que a gente precisa diversificar a carteira. Então, já entrando nisso, eu quero passar aqui com você 5 passos, 5 pontos importantíssimos para que você construa uma carteira de ações matadora. Perfeito? Nós vamos construir uma carteira, eu vou te orientar isso, baseada nesses 5 passos. A primeira delas, o primeiro passo que eu quero dar com você é investir com regularidade. Eu entendo que no início bata em nós uma insegurança. A gente fica inseguro, a gente não sabe o que compra, quando compra, se vende, se não vende, se carrega, se já está bom o lucro, não está bom o lucro. Você fica inseguro quanto a esse trade na carteira, quanto a a possibilidade de compras e vendas dentro da sua carteira. Então, você vai ficar inseguro, eu não tenho a menor dúvida disso. Nas primeiras operações, vai bater em você uma insegurança. É para isso que aqui embaixo eu vou colocar o meu telefone, cara, é o telefone de acesso. Eu acho que a essa altura você já fez o cadastro no nosso site, você já se cadastrou, você já preencheu a ficha, eu já conheço você através do nosso portal. Eu acredito que a essa altura você já tenha identificado qual é o teu perfil de investidor. Isso é importantíssimo para saber sobre o que a gente pode conversar, o que você está propenso. Então, eu estou lá para te ajudar. Me liga, a gente conversa. Se eu não, enfim, eu tenho outros assessores lá, tem outras pessoas extremamente experientes, prontas a te ajudar, pronto a ir com você nesses teus primeiros passos. Então, é natural que nesse início você fique inseguro. Você não sabe o momento certo de entrar, se é o momento de comprar. Eu ouvi, Rogério, eu abri o jornal, tinha uma notícia fantástica no jornal. Meu irmão, eu vou dizer o seguinte, a notícia do jornal já é uma notícia meio atrasada, tá certo? Você tem que tentar prever essa notícia com alguma antecedência. Para isso nós estamos lá aguardando você. Para isso nós estamos lá para te apoiar, para te ajudar, para te orientar, para te assessorar. Por isso a Facilita Invest, nós somos os seus assessores de investimento. Então, rompida essa insegurança, né, agora que você está mais relaxado, eu vou te dizer o seguinte, o tempo vai te ajudar a afastar essa insegurança e estes receios. A outra coisa que você precisa ter na cabeça, ainda dentro daquela questão do investir com regularidade, sobrou o dinheiro, investe, vai lá, compra um pouco mais de ação, compra um pouco mais, vai montando a tua carteira, vai diversificando a sua carteira, vamos discutindo a respeito disso, que dá pra gente, que a gente vai comprando. Não fica olhando o micro, né? Mas amanhã, pode ser amanhã. Calma, a gente está olhando um ambiente macro. Lembra que a gente falou sobre os fatores macroeconômicos? Então a gente está olhando a economia, a gente está olhando o ambiente macro de uma forma positiva. Então não fica atrelado àquilo que está acontecendo nesse momento, no agora, porque isso vai te roubar, isso vai te gerar ansiedade e receio de tomar os próximos passos. Nós estamos investindo numa carteira para 4, 5 anos. Ou até mais, né? Então a gente está construindo esse patrimônio com empresas sólidas. Nós estamos convidando você a ser sócio dessas empresas, perfeito? Então, passado esse momento que te gera uma incerteza, receio, insegurança, à medida em que você vai construindo, à medida em que você vai começando a olhar os teus retornos, você vai ficar mais relaxado e vai se sentir muito mais propenso a dar os próximos passos. A outra coisa que você não deve fazer na sua carteira é tentar retirar da sua carteira os lucros. Para com isso. Mas eu botei R$1.000, eu tenho R$2.000 aqui, então eu quero tirar esses R$1.000. Não faça isso. Os lucros da tua carteira devem ser reinvestidos na sua carteira. Os lucros do seu investimento devem ser reinvestidos no seu investimento. Não agora eu vou tirar esse lucro que eu vou comprar o carro que eu queria. Eu vou tirar esse lucro que calma, você pode fazer isso lá na frente, mas não é o momento agora. Os lucros que você obtém na sua carteira devem ser reinvestidos na sua carteira. Obviamente você pode ter uma eventualidade, uma necessidade pontual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que o fato de você ter ganhado, o fato de você ter
ter sido premiado na sua carteira, estar ganhando dinheiro da sua carteira, não significa que você pode arrancar esses dividendos, esse lucro, e sair agora gastando por conta, investindo em outras coisas, fazer maluquice. Não. Para. O dinheiro, a rentabilidade da sua carteira, ela obrigatoriamente deve ser reinvestida na sua carteira. Se você comprou uma ação, você gastou R$1.000, você pagou R$1.000 por aquela ação, e essa ação hoje vale R$1.500, e você, poxa, Rogério, são 50% de lucro, o que acha de vender? E nós vamos vender, nós vamos colocar esse resultado no bolso. Então eu vou reinvestir os R$1.000, porque os outros R$500 não. Você vai reinvestir os R$1.500, que é o fruto da sua venda. Você vai reinvestir o fruto da sua venda na carteira de ações, na sua montagem dessa carteira matadora, tá certo? Terceiro passo, nós precisamos buscar, centrar as nossas escolhas em empresas que tenham um potencial de crescimento do passado, que cresceram. Nós precisamos olhar para o passado dessa empresa e ver como é que ela se comportou ao longo de um determinado período. A gente precisa olhar para essa empresa e falar assim, como é que ela se comportou no passado? Ela vem de lucros crescentes. O lucro dessa empresa, os lucros dessa empresa, elas vêm evoluindo. A evolução desse lucro, ela é maior do que o nosso produto interno bruto, por exemplo, é maior do que o nosso PIB. O nosso PIB cresceu 3% ao ano, mas essa empresa cresceu também 3% ao ano. Ela cresceu nada mais do que o PIB. Se o PIB crescesse 5, ela crescesse 5, ela fez o papel dela. O que nós temos que fazer é descobrir essas ações, descobrir essas empresas com potencial de alavancagem no seu lucro. Então, se eu tenho um PIB crescendo 3, eu tenho que descobrir, olhar para o passado, por exemplo, e descobrir as empresas que tiveram um crescimento além do PIB. São empresas bem administradas, são empresas com um potencial de crescimento já demonstrado através da sua evolução de lucros e de receitas. Então, é nessas empresas que nós precisamos focar, porque isto há nelas uma sugestão, elas sugerem que elas estão numa tendência de valorização. É essa empresa que eu quero ser sócio, é dessa empresa que eu quero que você seja sócio. São dessas empresas que nós temos que ter na nossa carteira de ações renda variável, essa carteira matadora, tá bom? A outra coisa foi um pouco daquilo que eu falei no começo. Nós precisamos diversificar nossa carteira. Não adianta eu montar uma carteira baseada somente no setor. Se eu tiver Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, enfim, e outros bancos dentro da minha carteira, eu não tenho uma diversificação de carteira. Eu tenho uma carteira montada para um determinado setor. Eu não estou dizendo que você não possa ter duas dentro da sua carteira, duas ações de banco, por exemplo. Mas eu tenho que ter uma diversificação destes setores. Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa bem sincera. Algumas das suas escolhas, algumas de nossas escolhas, elas serão extremamente bem-sucedidas. Outras não serão. Outras não terão o mesmo sucesso que algumas de nossas escolhas terão na sua carteira. Alguns resultados da sua carteira serão decepcionantes. Nem todas as ações vão oscilar de forma positiva. Talvez e muito provavelmente em alguma empresa você venha até a perder dinheiro. E é exatamente por isso que eu tenho que ter uma diversificação dessas ações, destas empresas. Se uma empresa me potencializa um resultado bacana, ela vai me proteger da outra que não está andando tão bem. Então essa empresa aqui está indo muito bem, a Petrobras, por exemplo, pode estar indo muito bem, está tendo resultados maravilhosos, está crescendo, e eu apostei em Ambev, que é o setor de bebidas, por exemplo, e que ela não está performando tão bem. Então o resultado que eu tenho em Petrobras está me protegendo desse resultado que não foi tão bom em Ambev. Isto faz com que a minha carteira esteja de alguma forma diversificada, ela está diversificada e ela está protegida para um ambiente microeconômico, porque muito provavelmente alguma notícia afetou de forma negativa a Ambev, mas não afetou Petrobras, por exemplo, não afetou os bancos, por exemplo. Aquilo que afetou positivamente o setor bancário pode não ter afetado, por exemplo, o setor de comércio, lojas americanas, por exemplo. Então a diversificação da sua carteira é importante.
porque é através dessa diversificação que você será preciso no crescimento e no alcance da tua meta, né? Do teu resultado. Por isso que nós chamamos isso de renda variável. Por isso que a nossa carteira de ações é uma carteira de renda variável. Esses resultados vão variar. E não adianta a gente ficar preocupado com o dia a dia. Puxa, hoje não foi tão bem. Talvez hoje não tenha, a minha carteira não tenha performado tão bem quanto no dia de ontem. Mas eu costumo dizer o seguinte, mercado de ações tem todo dia. Todo dia o mercado abre, todo dia o mercado fecha. Amanhã nós vamos ter um mercado de novo. E se nós traçamos uma meta de longo prazo, se nós soubermos avaliar as empresas, avaliar o momento macro, inevitavelmente vamos ganhar dinheiro. O último ponto que eu quero abordar nesses 5 passos para montar essa carteira de ações matadora, que foi aquilo que eu falei lá no módulo 1, acho que na aula 3 ou na aula 4, nós falamos sobre governança corporativa. Nós precisamos olhar para isso, porque nós vamos lidar com empresas que são socialmente responsáveis, que o produto do trabalho delas está inserido dentro de uma responsabilidade social. Então são empresas que respeitam o meio ambiente, legislação e principalmente os direitos com os acionistas minoritários, que somos nós. Ainda que sócios de uma empresa, ainda que participantes de uma empresa, nós somos acionistas minoritários. E algumas empresas não têm esse devido cuidado a estes acionistas minoritários. É para isso que nós precisamos olhar o quesito governança corporativa dessas empresas. As que são socialmente bem posicionadas e aquelas que olham o acionista minoritário com todo carinho, com todo cuidado. Então esses 5 passos eu vou repassar para você: investir com regularidade, reinvestir todos os lucros auferidos, não ficar arrancando o lucro de dentro da tua carteira, olhar para o passado, para as empresas que têm um potencial de crescimento, como é que foi o resultado delas no passado, diversificar a nossa carteira, ter uma carteira diversificada e investir em empresas com bons princípios de governança corporativa. Estes 5 passos, eles precisam nortear a nossa carteira e é exatamente em cima desses pilares que nós vamos começar a montar e a estruturar essa carteira de ações. Tá bom? Perfeito? Se ficou com dúvida, você reveja a aula, volta lá e dá uma olhada nisso tudo, tá bom? Porque parte desses princípios que nós colocamos aqui é o que vão determinar o preço de uma ação, que é o que nós vamos ver em seguida, tá bom? Beleza? Vamos juntos. Tamo juntos, hein?